Beleza, vamos com tudo, mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos iniciar a introdução dessa aula sobre o patrimônio. Nós estudamos aí que o patrimônio é o objeto da ciência contábil, objeto da contabilidade. E obviamente, como ele é o objeto da contabilidade, é importantíssimo. E agora o bicho começa, né? Já sentamos ali o piso, vamos construir a nossa experiência aqui em termos de conhecimento, não é mesmo? Então vamos com tudo. Patrimônio. O que é o patrimônio? Nós já estudamos isso, que o patrimônio é o conjunto de bens e direitos e suas obrigações. Então coloquei numa escala aqui, que esse negócio aqui é o mesmo tamanho. Você pode até medir aí. Tá? Por que eu fiz isso? Porque nós vamos ver que lá no balanço patrimonial os bens e direitos eles vão ser o total das obrigações. Então eu já coloco numa escala visual aqui porque vai facilitar depois o teu entendimento, né? A gente às vezes negligencia esse aspecto visual e eu sempre, né, dou uma boa ênfase na nossa didática aqui. O aspecto visual é uma coisa que eu acho interessante também, né? Porque começa muito rabisco, muita coisa, cara, não acho legal. Então a gente sempre vai ter uma experiência visual interessante aqui, eu acho que faz parte da didática. Então, componentes patrimoniais, bens e direitos e suas obrigações. Bens, itens avaliados em moeda, né, um veículo, por exemplo, direitos, valores a receber, as contas a receber, obrigações, ou aquelas contas a pagar. Então, os bens e direitos, só para a gente complementar, a gente pode dizer aqui que são os elementos positivos do patrimônio. E as obrigações são os elementos negativos. Assim, de maneira geral é isso. Elementos positivos, elementos negativos. Elementos positivos a gente vai chamar aqui de ativo. Elementos negativos a gente vai chamar de passivo. Muito bem. É óbvio que tem vários detalhamentos aqui, e isso nós vamos na sequência. Fica esperto. Então, componentes patrimoniais, bens, direitos e suas obrigações. E nós vamos agora entrar então nesses elementos patrimoniais. Iniciando pelo ativo, ok? Então o ativo, ele é um recurso econômico. Só antes aqui, pessoal, lá no material em PDF, sempre destacando aqui no vídeo, eu vou trazer assim, os principais pontos, outra experiência didática. Mas lá é importante você fazer essa leitura, entendeu? Lá, por exemplo, no material em PDF a gente vai destacar aqui que existem, classificar os bens, a gente fala um pouquinho, né? Nós temos lá os bens numerários, bens de venda, bens de renda, bens de uso. Mas isso é uma classificação doutrinária, não é tão significativo, tão importante. Por isso que no vídeo não vai constar. Mas lá na leitura você vai ter uma experiência mais completa em termos, né, de conteúdo. Combinado? Então, combinado, vamos para o ativo. Isso aqui, cara, não cai. Isso aqui despenca em prova, né? Deus livre você de ir para uma prova sem saber essa definição da estrutura conceitual. Ela é tão importante que mais para frente nós vamos destacar de novo no estudo da estrutura conceitual. Uma aula que nós temos lá só para abordar CPC 00, estrutura conceitual, dentro, né, da necessidade, óbvio, sempre, né, do edital conforme o planejamento. Mas assim, cara, a maioria dos cursos você vai precisar ver isso aqui 2 vezes, tá? Então, ativo, o que é ativo? Segundo a estrutura conceitual, é um recurso econômico. Por que econômico? Envolve, né, financeiro, é um bem avaliado, né, em moeda. Então, é um recurso econômico presente, controlado pela entidade como resultado de um evento passado. E aí a norma destaca que recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Pô, professor, mas não é bens e direitos? E aí vem a estrutura conceitual e fala que recurso econômico é apenas um direito, né? Mas aqui, pessoal, implicitamente a gente inclui aqui os bens também, tá?
É claro que se ele pegar, o examinador pegar a literalidade da estrutura conceitual, ele vai colocar isso aí, recurso econômico é um direito. Tá tudo certo. Agora, um examinador que ele quer realmente, né, dar uma instigada, trazer outra perspectiva textual, às vezes os caras mudam as palavras para não ficar tão massificado ali. Se ele colocar lá que recurso econômico envolve os direitos e bens, né, que tem o potencial de produzir benefícios econômicos, nós vamos marcar correto também. É óbvio, porque é meio que lógico isso, né, que o potencial de produzir benefícios econômicos está atrelado intrinsecamente ali, né, especificamente ao direito, envolve os direitos e bens. Tá? Só para quem aí mais detalhista, que eu sei que tem aluno que é bem detalhista, né? Então, ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, assim, de maneira geral, é esse gráficozinho aí para quem gosta, né, de visualizar de maneira esquemática. Benefício econômico resulta de um evento passado e a questão do controle pela entidade. E aí nós vamos destacar agora alguns pontos que eu considero fundamentais aí para a sua prova, já segundo o texto, né, da estrutura conceitual vigente a partir de 2020. Muito bem. Então, ativo, nem todos os direitos da entidade são ativos dessa entidade. Pô, tá de sacanagem, né, professor? Primeiro falou que bens e direitos são ativos e agora já está me falando que nem todos os direitos da entidade são ativos dessa entidade? Explica pra gente. Bom, é só a gente voltar um pouquinho de novo na definição. O que é ativo? É um recurso econômico presente. Olha os requisitos. Controlado pela entidade e espera-se aí o potencial de produzir benefícios econômicos e resulta de eventos passados. Então percebam que nós temos vários requisitos. Então nem todos os direitos vão ter, direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Isso aqui é o quê? Uma restrição. É o português aí, não é mesmo? É uma oração restritiva, se eu não me engano. Então, recurso econômico é um direito, mas não é qualquer direito. Esse direito ele tem que ter o potencial de produzir benefícios econômicos. Então, se o direito não tem o potencial, ora, nem todos os direitos são ativos dessa entidade. Acho que ficou bem tranquilo, né? Então, superamos esse primeiro ponto. Segundo ponto, a entidade não pode ter direito de obter benefícios econômicos de si mesmo. E aqui aparece já o termo novo aí, né? Ações em tesouraria. O que são ações em tesouraria? Quando a própria entidade, de maneira geral, é bem grosso modo aqui, nós vamos tratar mais detalhes na sequência. Ações e tesourarias, a entidade compra suas próprias ações. Qual o objetivo disso? Tem diversos objetivos, né? Isso aí é mais mercado de capitais. Tem lógica, obviamente, para a entidade comprar suas próprias ações. Muito bem. E aí a entidade compra suas próprias ações. Então, ações em tesourarias nós vamos estudar, que é uma conta, como ela compra suas próprias ações, ela está comprando seu próprio capital. Então, é uma conta que a gente chama de redutora de capital. Nós vamos estudar na sequência que nós temos as contas contábeis. É assunto aí para a próxima aula, né? Contas. E lá na aula de contas nós vamos verificar que existem contas do ativo, contas do passivo, contas do patrimônio líquido, né? Dos diversos elementos patrimoniais. Então nós temos diversos tipos de ativos, cada ativo, cada qualidade, né? Nós temos caixa, veículos, nós temos duplicados a receber, terrenos, intangíveis, investimentos. Então, para cada tipo de ativo, nós vamos ter uma nomenclatura, uma continha contábil lá, que vai me demonstrar essa qualidade do patrimônio. E aí, lá na redutora de capital, redutora de patrimônio líquido. Então, a estrutura conceitual ela fala que a entidade não pode ter direito de obter benefícios econômicos de si mesmo. Então, por exemplo, uma ação em tesouraria. Perfeito. Então, nesse caso, é um segundo requisito aqui. Fica de boa que isso aqui, né,
Vai fazer muito mais sentido na sequência. Um direito pode ser um ativo, mesmo se a probabilidade de produzir benefícios econômicos seja baixa, tá? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque é meio gritante. Pô, o cara fala que recurso econômico é um direito que tem potencial de produzir benefícios econômicos. Aí você vai com esse raciocínio na cabeça. Ah, tem potencial. Aí aparece lá na sua prova, olha, baixa probabilidade. É considerado? Aí você, e agora, cara? Será que é? Será que não? Então já colocamos aqui, vamos reforçar na aula de estrutura conceitual para você se ligar. Então, mesmo se a probabilidade for baixa, isso é novidade, galera. Isso aqui é 2020, né? Para frente, isso aqui vai pintar em prova aí, tranquilaço. Então, probabilidade baixa. A entidade controla um recurso econômico se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios econômicos que podem fluir dele. Só ver um detalhe aqui. Tá. Então vamos aproveitar aqui para falar um pouco mais dessa parte de controle. Vejam que ativo é um recurso econômico controlado. Então, controlado. Não há necessidade da propriedade. Às vezes aparece em prova da posse. Então, o que é o controle, né? Todos os benefícios, eu controlo todos os benefícios, os riscos daquele determinado elemento, daquele recurso econômico, daquele direito, daquele bem, eles estão sob controle da entidade. Então, ele tem lá, né, os riscos mais benefícios. Então, ele não há necessidade da propriedade. E aqui a gente vai incluir, eu acho que até tem para frente aqui, deixa eu só ver. Controla. Então, a entidade controla um recurso econômico se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso do recurso econômico e obter os benefícios. E se ela tem essa capacidade de direcionar o uso, os riscos, isso aqui está implícito, né? Mas, assim, fazendo uma análise de conjunto com outras normas, a gente chega nessa conjuntura aqui, perfeito? Então, os riscos são da entidade, foi o que eu coloquei ali. Perfeito. E aqui nós temos, acho que deve ter no slide aqui em algum lugar. Aqui, ó. A definição não utiliza o termo propriedade, desvinculando a parte legal da econômica. Pessoal, isso é o que a gente chama de essência sobre a forma. Anotem isso aqui. Se você tem lá aquele marca-texto, é a hora de você usar com força aqui, ó. Essência sobre a forma. Isso é um postulado básico da contabilidade. Por que eu estou falando postulado? Porque não é um dos princípios lá, né? Mas é um postulado. É o que a gente chama, né, de primazia da essência sobre a forma. Vocês vão ver ao longo de todo o estudo da contabilidade. Então, assim, cara, tá com sono aí, dá uns tapas na cara e vem comigo aqui que eu vou te explicar um exemplo e a partir desse exemplo você vai entender melhor o que é essa essência sobre a forma. Muita calma nessa hora, né? O que é isso? E isso é muito importante, então, principalmente para quem é da área jurídica. O cara, né, tem uma visão altamente, né, legalista do negócio. E aqui a contabilidade tem muito esse postulado, essa convenção da essência sobre a forma. Então, ao longo de várias passagens da contabilidade, você vai visualizar isso aqui. Não vai estar lá previsto textualmente, mas você vai ver, pô, isso aqui é essência sobre a forma. São vários e vários. Eu poderia citar aqui 20, 30 exemplos das normas lá, falando sobre essência sobre a forma. Vou citar o mais clássico, inclusive, né, os livros abordam, a doutrina aborda, que é o exemplo ali que eu coloquei, ó, arrendamento mercantil financeiro. O que é o arrendamento mercantil? É uma operação tão importante que nós temos inclusive um pronunciamento contábil que só trata sobre arrendamentos, que
que é o CPC 06 arrendamentos. Tá? E aí, a operação de arrendamento mercantil, ele tem duas vertentes. Nós temos o operacional e o financeiro. Então, para você entender, eu vou explicar bem rapidão aqui. O financeiro, ele possui uma essência de uma aquisição financiada. É o que você já deve ter ouvido falar aí, são os leasing. Né? O fulano comprou um carro lá, um veículo por meio de um leasing. É isso aqui, é o arrendamento mercantil financeiro. É uma forma de captação, de aquisição, né, de um bem, de um recurso econômico, né, por meio desse instrumento, né, essa forma de contratação aí que é o arrendamento mercantil. Tá? Então ele tem a vertente financeira e tem o operacional. O operacional é mais uma essência de aluguel, mas isso é um papo mais para frente. Vamos nos concentrar só no arrendamento mercantil financeiro, é o leasing, é uma operação de aquisição financiada. Muito bem, e aí quando você faz essa operação de arrendamento financeiro, mercantil financeiro, o que vai acontecer? Você tem o arrendador e o arrendatário, né? São duas instituições. E tem a concessionária, é tipo uma triangulação. Você vai comprar um veículo, vai ter lá a concessionária, não é mesmo? Vai ter a concessionária, vai ter a financeira e vai ter você. Nem vou entrar nos termos técnicos de arrendador e arrendatário. Então, você, entidade, empresa, vai lá adquirir esse veículo na concessionária. Você não tem a grana e você usa o intermediador, é um terceiro. Então, é uma triangulação. É uma operação aí que envolve uma certa complexidade. Mas o fato é o que eu quero chegar da essência sobre a forma. Você vai lá, adquiriu, show de bola. A propriedade fica com quem? Fica com você, entidade, empresa? Não, a propriedade fica com a financeira. Por quê? Porque ela vai usar essa propriedade para baixar o juro e tornar uma operação financeira mais atrativa. Por isso que fez sucesso essa operação. Tá? Porque você pode contratar diretamente, sem a financeira. Então você vai sair da concessionária, vai lá no Detran, a propriedade vai estar no seu nome. Só que o quê? Esse financiamento envolve um risco maior de inadimplência, então é mais complicado lá para a concessionária te tomar esse negócio. Então o que eles fizeram? Eles fizeram lá, por exemplo, Honda, você vai comprar um Honda, tem lá Banco Honda, Fiat, Banco Fiat. Eles fizeram uma própria financeira para intermediar esse processo, e por isso que bombou esses leasing. Né? Às vezes você nem fica sabendo, mas é um leasing. E aí lá no documento, por meio dessa operação, desse veículo, fica no nome da financeira, no Banco Honda lá, por exemplo. Perfeito? Então, se você pegar lá o DUT, né, o certificado de registro de veículo, vai estar lá, financeira X. Né, fica alienado a essa entidade financeira. Então, nesse caso, a empresa foi lá, adquiriu a parada legal, a propriedade, né, então a forma está no nome do Banco Honda, da financeira. Só que o veículo, todo o risco, cara, se você colidir, todo o benefício, transporte, entrega de mercadorias com aquele veículo, fica o quê? De posse sua e você entidade, tá bom? Então, assim, na essência, o veículo é de quem? É do Banco Honda ou é seu? Na essência, é seu. Então, se na essência você controla o uso, e aí vem esses termos rebuscados aqui, ó, a entidade controla se ela tem a capacidade de direcionar o uso. Sim, você vai pegar o veículo e vai ir para onde você bem entender como entidade. Né? Você vai obter os benefícios, vai transportar mercadoria, vai transportar, sei lá, clientes, se transportar, melhorar, né, o transporte, com isso gerar benefício econômico para a entidade. Então isso é o exemplo que você vai levar, é bem didático, bem tranquilo de você observar, da essência sobre a forma. E é claro que existem, como eu falei, dezenas de exemplos. Você sempre vai usar a essência sobre a forma. Mas lá numa legislação diz que é tanto. Sim, mas para fins contábeis, muitas vezes tem lá depreciação. O fisco usa, né, tá lá na legislação fiscal. Isso aqui a vida útil é 10 anos, mas a entidade pretende usar em 5 anos. E aí a questão, estou trazendo uma experiência lá da frente
para agora, né? Trazendo a valor presente aqui para você entender que isso aqui é muito importante, a essência sobre a forma. Aí a questão vai colar lá, o fisco usa tantos, a vida útil esperada do fabricante é de tantos anos. E a empresa espera, né, utilizar tantos. Cara, a essência da operação aqui é que ela vai usar durante 5 anos. Então, ela vai depreciar para fins contábeis, para fornecer a melhor informação possível para o usuário, vai usar o quê? A essência da transação. Ah, mas na forma legal, aí tem todo um tratamento extra contábil, tributário, para atender a legislação tributária lá. Tá? Então, é isso que é a essência sobre a forma. E nosso país tem uma forte, né, legislação tributária, uma burocracia desgraceira. E então a Lei 6404 ela tinha uma forte ênfase nessa parte tributária. Até hoje nós temos, né, uma briga entre fisco e os parâmetros contábeis. E aí só que veio essa mudança na legislação que nós comentamos também lá nos vídeos introdutórios sobre isso, que nós tivemos aí uma alteração em 2007, outra alteração em 2009. Então é algo recente, veja. Nós temos aí uma década, né, pouco mais, de mudança nesse comportamento. Então é muito recente. Logo, essência sobre a forma. A partir de agora, quando a gente falar, você vai se lembrar desse arrendamento aqui. E ao longo da nossa abordagem, ó, tá vendo? Isso aqui é essência sobre a forma. E muitas vezes lá vai aparecer uma questãozinha na sua prova, um item avançado, assim, você vai ler, cara. E com esse raciocínio de essência sobre a forma, a gente acerta questões que são muito complicadas, que o cara não vai ler aquele trecho lá do detalhe da norma e vem o examinador e coloca aquilo. E aí, por meio desse raciocínio da essência sobre a forma, você acaba acertando questões também. Fechado? Então, esse é o primeiro ponto. A gente abordou aqui com bastante detalhe, bastante ênfase, porque realmente é importante. Se uma parte controla o recurso econômico, nenhuma outra parte controla esse recurso. Então, por quê? Porque ela tem que direcionar o uso. Ou é dela ou não é dela, entendeu? Nesse caso aqui, ou é dela ou é do banco Honda, não tem? Ou é da financeira. Então, se ela controla, o banco não pode fazer nada. Só se tu não pagar e ele vai utilizar, né, as garantias lá para te tomar esse carro. Afinal, a propriedade dele fica muito mais fácil, né? Por isso que o juro é menor nessa operação. Resultado de eventos passados. O ativo é resultado de evento já ocorrido. A presença desse termo evita a inclusão dos denominados ativos contingentes. Olha o vocabulário aí. O que é isso, professor? Caramba, recém tô aprendendo ativo, apareceu agora um ativo contingente. Porque é termo que vem lá da frente, mais avançado. Nós temos também um pronunciamento que fala só sobre provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Mas, de maneira geral, os ativos contingentes, eles não estão, né? Eles estão relacionados a eventos futuros e incertos que podem vir a acontecer. Então, o que a contabilidade ela tem por padrão? Cara, para ativo, cara, princípio da prudência. É outro postulado, aos poucos a gente vai incluindo isso aí no seu estudo. Então, o que diz lá o princípio da prudência? Olha, em alternativas igualmente válidas, por prudência, né, por conservadorismo, né, para o usuário não, né, fornecimento de informação mais perto da realidade possível, o que a contabilidade usa, cara, enquanto ciência social que visa fornecer informações para os usuários? Ela pensa o seguinte, cara, vamos ser prudentes. Isso é outro princípio básico previsto, inclusive, na estrutura conceitual, né? Que ela fala lá que em alternativas igualmente, né, válidas, ali na dúvida, cara, nós vamos diminuir o valor do ativo, dos nossos bens, dos direitos, e nós vamos aumentar o valor das obrigações. Olha que interessante. Então, nos ativos contingentes, nós somente vamos considerar ele como ativo, isso a gente estuda em CPC 25, quando for uma entrada assim praticamente certa daquele valor. Então tem lá uma causa judicial, uma causa tributária, e aí o setor jurídico da empresa ela fala assim, cara, temos 80% de chance de ganhar isso aqui. Aí a norma diz lá, cara, é praticamente certo. Então assim, deixa como ativo contingente. Esses 20% então por prudência nós não vamos computar isso aqui como ativo. E aí a mesma norma ela fala o seguinte, ó, veja o princípio da prudência.
Se a saída de recursos é provável, e ela fala assim, é mais provável que sim do que não, ou seja, mais de 50%. Então, se for 51% de chance da saída de recurso, por prudência, cara, é passivo, a gente já computa. Agora, no ativo contingente é só se for praticamente certo. O que é isso aí? Princípio da prudência. O pronunciamento fala em princípio da prudência? Ele não toca, mas é mais um dos princípios aí que a gente consegue visualizar. Então esse ativo contingente é isso, é algo que está ainda, né, num processo que pode ser que venha entrar uma demanda judicial, tributária, por exemplo, né? Mas precisa justamente desse evento ocorrido, ou seja, o fato gerador ali. Não, realmente, cara, tem uma sentença ali que esse é o resultado passado no caso dessa ação judicial. Olha, é uma sentença que falou, determinou que vai ter uma entrada de recurso. Opa, então deixou de ser ativo contingente. Então agora sim, ó, resultado do evento passado. Tá? É uma entrada de, sei lá, uma ação de R$1.000. Então, é um ativo? Sim. É um recurso controlado, aqueles R$100 está no controle da entidade, resulta do evento passado, da sentença ali do juiz. E com esses R$1.000, na verdade, a entidade espera gerar benefícios econômicos. Sim, ela vai comprar mercadoria por R$1.000 e vai vender por 1.200. Nós teremos 200 de benefício econômico. Ok? Então, olha, sempre tem que ter esse resultado de eventos passados, segundo a estrutura conceitual muito bem falou, isso aqui é novidade também. Para quê? Para evitar esses ativos contingentes que não estão sob o controle da entidade. Pode vir impactar o ativo, sim, mas eles não resultam do evento passado, por isso que eles são chamados de ativos contingentes. E anota aí, sempre que aparecer esse ativo contingente, ele não vai ser incluído no balanço patrimonial. Por quê? Porque não atende à definição de ativo. Por isso começa a ficar complicado. Como assim, cara? Ativo contingente não é ativo. Não, não é ativo. Para fins, né, de reconhecimento de registro na contabilidade, não, é um ativo contingente. Então, quando aparecer esse termo contingente, não vai ser computado, registrado, reconhecido, lançado na contabilidade. Tá? Por quê? Porque nesse caso não resulta do evento passado. Bacana, vamos embora, prosseguindo na missão. Vamos ver como é que isso aí, né, pode ser explorado em prova, já foi explorado em prova aí. Duas questõezinhas na tela. Créditos incobráveis. Créditos incobráveis e estoques de medicamentos vencidos não representam ativos. Então a prova aí cobrada, né, no concurso de auditor fiscal do trabalho. Créditos incobráveis, estoques de medicamentos vencidos não representam ativos. Certo ou errado? Certo por quê? Porque eles são incobráveis e estão vencidos. Ou seja, o benefício econômico não está satisfeito. Olha lá o que diz, ó. Recurso é um direito que tem o potencial de produzir. Olha, se o crédito é incobrável, ele não tem o potencial de benefício. Não há potencial de benefício econômico. Medicamento vencido, como é que ele vai vender uma entidade que não uma farmacêutica? Se venceu, já era, perdeu. Então ele vai ter que considerar isso aí, a gente vai entrar na definição de despesa, né? Crédito cobrável vencido, se ele se tornou incobrável, se agora era vencido, é algo que estava no ativo e agora ele é incobrável, ele é vencido. Então ele vai ter que, não é ativo mais, ele vai ter que ser baixado, desreconhecido, você vai ter que tirar da contabilidade. E a gente vai estudar que nesse caso, para baixar, nós temos que ter sempre uma contrapartida. E essa contrapartida, nesse caso, nós vamos tratar isso como despesa. Então, vai impactar economicamente, né, como despesa, vai impactar a situação líquida, o patrimônio da entidade, porque decorrente dessa baixa do ativo. A gente vai estudar essa definição de despesa aí em momento oportuno. Mas, de maneira geral, é quando é coisa ruim que vai impactar o patrimônio decorrente, né, de coisas ruins. O medicamento foi vencido, ou seja, baixa de ativo, aumento de passivo e que não estejam relacionados à distribuição aos sócios. De maneira geral, é essa a definição de despesa. O pessoal confunde no início, não sei,
com passivo, despesa, mas fica de boa que nós vamos ter esse momento para tratar essas diferenças. Prefeitura de Cara, SJC, São José, né, dos Campos, é isso? Já nem lembro, eu botei que SJC, o pessoal da cidade vai me matar. Vamos ver o que diz essa questãozinha. A estrutura conceitual da contabilidade define-o como um recurso controlado pela entidade, decorrente de resultado de eventos passados, do qual se espera que flua futuros benefícios econômicos para a entidade. A estrutura está se referindo ao... Faltou aqui, né? Ao que, pessoal? Ao ativo, né? A estrutura conceitual define o recurso controlado, o resultado de eventos passados e o futuro benefício. Isso aqui é, inclusive, o texto da revisão 1, né? Mas, na essência, é muito próximo do texto da revisão 2 que nós acabamos de estudar. Então, isso aqui é o ativo. Beleza. O que mais que nós temos aqui? Em relação aos ativos da entidade, sinal afirmativa correta. São representados por todos os bens e direitos da entidade? A mensuração a valor mercado é proibida, a entidade deve ter posse para reconhecê-los. Essa questão até nem ia colocar aqui, né? Mas, enfim, já que tá, vamos dar uma olhada aqui. Os ativos representam a origem de recursos, porque ela envolve, né? Eu acho que eu tirei da aula lá do livro, mas acabei colocando aqui. Porque ela envolve, né, questões que extrapolam um pouco o que nós já estudamos aqui. Tá? Vamos deixar ela quieta? A gente vai estudar essa questão aqui mais pra frente, tá? Eu até tirei do PDF e não se estressa com ela. Depois eu vou tirar aqui, inclusive, do livro. Senão vai só atrapalhar a nossa experiência didática aqui. Então, passivo. Como eu tô olhando aqui, cara, 31 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar a nossa abordagem e, na sequência, nós entramos na parte de passivo. Bem bacana, já começamos aqui com componentes patrimoniais, ativos, fomos na paz, por quê? Porque aqui a gente precisava, né, de paz aqui, porque tinha muito conceito novo, e eu sei que se a gente não abordar ali na devida tranquilidade, aí começa a desandar o negócio. Tá? Então, muito conceito, eu tive que ir lá na frente tentar resgatar um pouco para você. Por quê? Porque eu sei, senão, ativo contingente, começa a vir um monte de termo, e aí o aluno fica maluco. Meu Deus do céu, nunca vi isso na vida. Então a gente precisa trazer a contabilidade. Vejo, só para reforçar, vou passar um minuto aqui, mas vejo, cara, nós estamos no início do curso e vem a definição de ativo, que é um negócio básico, e uma montanha de conhecimento na norma que envolve lá da frente do estudo. Então tá vendo que numa segunda leitura, por isso que a gente fala lá naquele vídeo introdutório, tudo vai fazer mais sentido? Por quê? Você já vai ter estudado, cara, a norma lá de ativos contingentes. Quando olhar ali, você vai ler ativo contingente, fez sentido, óbvio, né? Os ativos contingentes são reconhecidos. Então, só que se eu não trago um pouco dessa informação aqui, fica vago. Então vejo, a complexidade da disciplina está justamente nisso. Os assuntos, eles estão encadeados. A parte avançada na parte básica é coisa que você não encontra em outras disciplinas. Está aí a grande dificuldade. Mas nós vamos tentar, dentro do possível, aqui sempre trazer um pouco, né, adiantando o conhecimento. A gente vai ter que precisar fazer um parênteses. Olha, arrendamentos é lá na frente também. Só que para trazer o essência sobre a forma, a gente teve que trazer um pouquinho. Ativos contingentes, eu fui lá em CPC 25 e trouxe para você. Entenderam? E assim a gente vai fazendo essa dinâmica, sempre que for preciso. Quando eu falar, não, isso aqui é isso, cara, não vai cair a doutrina, a gente vai passar rapidão. Quando eu vejo que é importante, a gente vai ter que dar uma atenção maior, tá? Então é isso. Na sequência, nós vamos estudar o passivo, outro elemento patrimonial, que também carrega aqui algumas informações interessantes de ser cobrado em prova. Forte abraço, bons estudos, respira fundo, toma uma aguinha, relaxa, se estica e eu te espero aqui. Fica na paz. Até mais.